senhores membros da banca examinadora, demais professores, alunos e membros da comunidade em geral, o curso de mestrado de letras da Universidade Católica de Pelotas tem a satisfação de abrir os trabalhos da segunda sessão de apresentação e defesa de dissertação de mestrado, tendo como examinanda a professora Cristine Nicolaides Gaston. A mestranda iniciou seu curso de mestrado em letras na área de linguística aplicada em janeiro de 1994, em que cursou 9 disciplinas, fazendo um total de 32 créditos e tendo aproveitamento global de 7 conceitos A e 2 conceitos B. Nesta segunda sessão, apresentará e defenderá sua dissertação, cujo título é Interação em Sala de Aula de Língua Estrangeira, uma experiência na Escola de Ensino de Primeiro Grau. A avaliação estará em cargo do presidente da banca, professor Hilário Inácio Pon, do professor Dr. Paulino Vandrese e do professor Dr. Wilson José Guerra. Passo agora, então, a presidência dos trabalhos ao professor Dr. Hilário Inácio Pon. Antes de iniciar os trabalhos, eu preciso fazer alguns agradecimentos, lembrar grandes lembranças. Bem, o título do meu trabalho é A Interação em Sala de Aula de Língua Estrangeira, uma experiência na escola de primeiro grau. Optei para a exposição deste trabalho pela apresentação de uma outline que procura descrever como foi o caminho traçado dessa pesquisa. Dividi assim a apresentação em 4 grandes partes: uma introdução, um referencial teórico, uma metodologia e, finalmente, os resultados. Eu quero apresentar uma breve situação do ensino da língua estrangeira na escola brasileira. Entre os problemas levantados temos escassa carga horária destinada ao ensino de línguas estrangeiras para a obtenção de uma competência linguística linear. Outro problema ainda é limitada, é suficientemente compreendida e plenamente satisfatória. Isso aqui é uma transcrição parcial da transcrição professor, aluno do que aluno e aluno. E, finalmente, sugestões para os estudos. Eu recomendaria uma pesquisação que visasse diminuir a fala do professor, aumentando assim a participação dos alunos na construção do texto da sala de aula do conhecimento. Uma pesquisação que, no momento que fossem detectados problemas como o ritmo acelerado da aula, para o nível dos alunos fosse feita uma tentativa de modificar o estilo do professor até que se chegasse a resultados satisfatórios. Um estudo que fosse possível comparar a interação ocorrida entre trabalhos feitos em par e trabalhos feitos em grupos maiores também. Uma pesquisa onde fosse adotado um livro didático e unidade de uma montagem de material, comparando os resultados em relação à satisfação dos alunos. Acho que temos tudo, eu não sei se eu tenho 30 segundos. O vídeo eu acho importante mostrar, até para a gente ver como é difícil, muitas vezes, tentar resolver a dificuldade do áudio. Algumas dificuldades que o pesquisador encontra. Agradável, né, e me permitiu ler esse trabalho extremamente interessante, até na parte em que eu estou trabalhando. Temos as transcrições das respostas dos alunos. Há pouco tempo orientei uma tese sobre pronomes de tratamento. Eu verifiquei que aparentemente é uma linha vertical, né, intuitiva, deu uso de você categórico, né, ninguém usa tudo, se ali usa tudo, não é intuitiva. Em Florianópolis é tudo com concordância, né? Leitinho, né? Baixo, né? Tal, né? Chiadinho.
Porto Alegre, muitas vezes sem concordância, tu vai, tu foi bastante frequente, com pouca concordância, e aqui parece que é um pouquinho mais de concordância, mas uso de tu, inclusive, com a professora, né? O tratamento do aluno com a professora. Além de outras curiosidades, né? Às vezes não, e as expressões locais, né? O trimassa, né? Então foi extremamente interessante. E essa parte da interação, obviamente, é de grande interesse na sociolinguística, né? Uma área praticamente de sociolinguística interacionista, né? Que tenta justamente ver a interação. O tratamento é uma das áreas de interação. Inclusive, a gente teve mesmo na véspera de Natal, apesar dos mundos familiares, a gente viajar assim, né? Na hora de fazer compras, né? E o pai é extremamente importante, né? Se o pai é sempre melhor que os outros. Então, eu gostaria de novamente frisar que foi realmente uma leitura agradável do seu trabalho, uma discussão realmente importante. E eu acho que nós devemos investir muito nessa área de análise da sala de aula, da interação professor-aluno em sala de aula. E, inclusive, rever toda a nosso sistema escolar, não sei se aquela aula estruturada, uma leitura agradável, que flui. E eu, por acaso, notei apenas uns probleminhas. Eu gostaria de dizer que algumas observações que eu vou fazer são mais para contribuição. Mas, por exemplo, eu, por curiosidade, fui ver alguns itens na bibliografia e vi que pelo menos dois não estão citados. Por exemplo, Neves 95. Eu fui olhar, que é citado entre outros na página 112 e na página 112, inclusive na margem final, não está citada a data. E o Richards, que você cita, tem o Richards de 86, mas você cita 95 e não deve ser Richards e Lockhart. Também na mesma página 112. Pode ser que haja outras faltas, né? Por acaso chequei esse, principalmente Neves, que eu não conhecia. E o Richard eu pensei que fosse uma segunda edição que você tivesse usado, mas como era na mesma página dele, identifiquei. Mas foram as únicas que eu realmente observei. Mas mais a bibliografia está ainda, né, atualizada, extremamente boa. E quanto à estrutura geral do trabalho, eu acho interessante na introdução a sua análise crítica sobre o ensino de línguas estrangeiras no país, como eu lecionei por muitos anos, linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras. Esse era um discurso que eu sempre fazia nas primeiras aulas, né, para aumentar a motivação dos alunos. Realmente, a nossa situação no ensino de língua estrangeira é extremamente adversa, né, principalmente para o professor. Somando a isso que, se uma turma tem só 2 aulas semanais, você precisa pegar umas 50 turmas para poder sobreviver. No fim do mês significa muitos alunos, dificuldade muito. Bom, na página 21, apenas me lembrei, eu nem sei citar exatamente, mas você pode procurar. Na página 21 você fala da neurolinguística, né? No ambiente da língua estrangeira e da segunda língua, ainda na forma de deixar você. Bom, um outro termo, né, que eu... Seria ainda é a melhor alternativa, principalmente
Idade Média, há um livro chamado Doctrinatio Puerorum, dentro do uso do latim, sobre ensino de língua estrangeira, dos conventos, né? Era o que tinha na época. Então, por exemplo, eles recebiam ordens, por exemplo, hoje tem que falar latim, então só podia falar latim. Eu vou depois, no segundo momento, vou dar algumas sugestões assim, da casa matemáticas que eu acho que deveria ser interessante acrescentar para a versão final. Eu já fiquei satisfeito de que você apresentou erraticamente as coisinhas, né? E finalmente eu vou fazer algumas perguntas. E você também, eu até pediria durante as perguntas, se fizer as primeiras perguntas, na hora das perguntas, você respondesse no fim, talvez eu acho que ficasse mais fácil. Eu também, se você quiser interromper, em qualquer momento pode interromper. Eu gostaria de começar a minha conversa contigo pelo fim do teu trabalho, pelas conclusões. E eu sempre me preocupo como é que o trabalho termina, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que essa dissertação pode ser que vá para a prateleira, mas eu tenho certeza que várias pessoas vão consultar a tua dissertação. E quando essas pessoas vão pegar esse trabalho, normalmente as pessoas foram um pouco, se ver a experiência que a gente já teve, ela vai primeiro ter as conclusões. Então, eu sempre digo para os meus orientandos, as conclusões é a parte mais importante. Então, os pontos principais, não é? E eu não entendo por que às vezes as pessoas não cuidam dessa parte. Eu tenho a impressão que a pessoa, quando vai escrevendo para a dissertação, vai chegando no fim, já fica cansado, então quando chega nas conclusões, vai de qualquer jeito. Isso aqui é a parte mais importante, é a parte, às vezes, em que o autor investe menos. Né? E para mim, você tem que se cuidar. Estão muito boas as suas conclusões. Eu gostaria de começar com os comentários aqui. E, como eu disse, você retoma todos aqueles pontos que você foi discutindo durante o trabalho. A crença dos alunos de que a aula de língua estrangeira é diferente das outras disciplinas, né? A necessidade, a necessidade consciente de talvez analisar o segmento linguístico em segmentos menores, talvez em palavras, talvez em sintaxe. Essa preferência que eles parecem ter no ritmo mais lento de aula, e aí, certo, para que possa ter, você chama de intake, né? Para que o aluno possa, então, incorporar esse ritmo mais lento, conseguir incorporar. E um dos problemas que a gente sempre tem na fundamentação teórica, os problemas que a gente sempre tem quando escreve, é o problema de o que a gente vai incluir e o que a gente vai ignorar. Eu já te contei essa história para a gente, eu repito de novo, o grande fotógrafo, o fotógrafo famoso, é conhecido pelas fotos que ele não tirou. Então, eu gostaria de fazer algum comentário sobre isso, o que você não incluiu. É um comentário assim, meio mal educado. Eu não fui bem educado, eu tive isso um pouquinho mais mal educado para não te assusta aqui a intenção do fundador. Na minha leitura, assim, parece que faltou muita coisa na sua revisão teórica, na sua revisão da bibliografia. E é claro, inclusive, mas até coisa tradicional. Mas talvez você tenha uma justificativa para isso. Claro que hoje em dia não se usa mais, mas havia uma época que se falava muito de análise internacional. E isso é uma coisa histórica, já também em Flanders, e inclusive em língua estrangeira, no trabalho de Moscovitz também. Aí eu acho que você foi na literatura, e aí aquela coisa que deixa a gente triste, a literatura parece que não deu muito apoio nessa parte. Né? Eu tenho a impressão que você se sentiu sozinho lá na literatura. Foi lá buscar apoio e disse, cara, o vocabulário é importante. Então, mas aí você meio que se rendeu, e eu achei que você parece que de certa maneira está meio que mudando as coisas. Não sei se realmente está mudando, mas deu um pouco a entender na página 81 que você comenta. Se você observar os livros didáticos, você só tem a primeira atenção, nos anos 70, logo essa questão de lista do vocabulário era proibido existir isso. Hoje, livros como Atlas, do Luna, logo no final existe um self-check, em que o aluno checa o vocabulário dele. Então é sinal que as coisas estão novamente voltando, a gente tem que tentar. Isso que você está meio se rendendo, né? Meio, talvez, meio que aceitando. Você ia tocar de gosto de aceitando. Eu agora estou sendo um pouquinho mais chato. Algumas questões de texto, quando eu apresentou aqui, 2 páginas de análise. Mas tem mais coisa. Já viu as coisas também. Para fazer realmente uma capinha do texto. Fazer uma capinha do texto. Essa questão não tem problema, isso é difícil fazer. Eu acho que
seria interessante fazer para a versão uma visão. Há muitos erros de digitação que os pais aqui na lista aqui, letras trocadas, etc. E há, na página, só para dar um exemplo, na página 64, eu acho que não está na sua errada. É interessante, eu acho que na página 64, no penúltimo parágrafo, aquele parágrafo que termina com a palavra anexo 6. Tá? Na linha anterior diz assim, como muito úteis ou úteis. Deve haver um erro na página 64. Certamente vai ser como úteis, muito úteis ou inúteis, eu imagino. A não ser que você quer fazer um jogo de linguagem que não é o caso, que úteis ou úteis, terceiro ou terceiro, não é o caso, é úteis ou úteis, provavelmente. Você localizou isso? Eu organizei os alunos grupos de 3 ou 4, uns subtítulos políticos com linguísticos, e a seguir mais um. Fazendo a penúltima frase, para a elaboração, a sua frase, para a elaboração do programa foram usados, foram selecionados todos os tópicos considerados pelos alunos como muito úteis ou úteis. Isso se eu colocasse no anexo, talvez eu conseguisse colocar o anexo, até onde eu coloquei esse historial, esses itens, eles tinham como, tinha anexo número 1. Mas está certo, que é úteis ou úteis. Isso, Tá? eles tinham 4 opções para cada item. Muito útil, útil, mais ou menos útil. Tá, e agora eu não tinha entendido. Tá. Eu não tinha entendido. Talvez faltou esclarecimento. Não, eu não tinha entendido. Tá, como muito úteis ou úteis. Tá. Tá certo. Aqui, ó, a lista de funções. Tá. É a minha. Fiquei uma dúvida, não sei se a transcrição está certa. A última palavra do último. Não, quase a última. A última palavra da página 164. Alguém pergunta o que é giants, gigantes? Aí está escrito, é um tipo de beisebol, está certo isso? Ou é um time de beisebol? Ou você diz, talvez, isso é importante. Pode ter sido. Eu acho que talvez uma transcrição errada. Não, talvez não tenha essa tentação de dizer uma coisa diz outra e a pessoa que transcreveu. Talvez seja transcrição. Poderia contar. Na página, então esses probleminhas dá para fazer assim uma sugestão, né? Fazer essa capinha. Cuidar. Tem uma coisinha na página 25 e 26. Página 25. O problema da relação dado novo. Quer dizer, quando a gente introduz um assunto, e se o assunto já foi no último parágrafo, a segunda frase diz assim: o autor faz a menção da requisição que está muitas vezes relacionada com aspectos que podem ser inibidores ou facilitadores da crença. São o conjunto de crenças, as crenças são o conjunto de crenças. São isso claro, né? De repente, uma moda que ninguém vê, né? Eu não sei, o que você vai no 104. Vai no 104. Falar no meio da página, mas talvez. Vai ser a minha última grande chatice. Assim, eu acho que hoje em dia a gente está mudando, mas aí você está mais ou menos interpelando até o leitor da sua interpretação. Quando você diz assim, talvez alguns leitores tenham tido dificuldade ao ler o Estado e você vê com aula de português. A grande tentativa de uma guerra. Tudo bem, mas eu não sei. Eu tiraria ele diz aí, tirar aquele, como assim? Me parece, não sei, uma linguagem mais acadêmica, assim, usar o leitor. Machado assim usava isso, acaba bonito, né? O que o eleitor acha? Estou falando para o leitor, normalmente para um enfim. Mas eu acho que talvez alguns leitores, você ia tirar. Você usar uma outra informação que é para não se dirigir ao leitor. E, então, finalmente, algumas perguntas. Eu não tenho, as minhas perguntas não são para te testar, não é interessado em testar. Eu acho que já sei o que são. Mas eu perguntas que eu realmente estou interessado nessas respostas. Algumas perguntas eu não sei responder. A minha pergunta é mais para conversar realmente contigo, para a internet. Uma de suas principais conclusões é de que o aluno percebe a aula de língua estrangeira como diferente das outras aulas. Uma das principais conclusões, certo? Você parece atribuir isso principalmente ao clima de descontração criado entre os professores. Então, o aluno acha que a
mais interação. Quanto menos língua materna, menos interação. Você vai entender isso nas definições. Se você usar bastante português, parece que vai haver mais interação. Você não concorda com essa minha leitura? Pelo menos não foi essa a minha intenção. Eu tenho que ler o texto para ver se eu estou dando essa lugar. O que eu disse foi o seguinte, que a língua materna ela serve como mediadora entre o conhecimento obtido do aluno e o novo. Ele serve como scaffold, mas eu não, inclusive foi uma crítica que eu fiz no meu próprio trabalho, ao exagero do uso da língua Mas materna. você usa muito a língua materna. Talvez. Então dá a entender que para ter interação só usando a língua materna. Sim, mas na hora que quando eu fui criticar, quando eu fui analisar os meus textos, eu reconheci que tinha um exagero de uso da língua materna. Agora eu não sei se hoje eu repetisse essa experiência, eu conseguiria diminuir. Talvez tivesse eu tenho uma pesquisação de tentar diminuir a língua materna em sala de aula. Porque aí eu ia entrar com a minha pergunta, que você depois eu acho que mais ou menos também está nessa pergunta que você faz, no sentido de que para adquirir uma língua, até adquirir, se não adquirir, o aluno precisa estar exposto aos insumos linguísticos. E aí você, de certa maneira, está usando a aula para dar insumo linguístico em português, não está dando em inglês, nem em português. É um problema, ou não parece? É um problema. Agora, eu acho que eu vivo no contexto de um estrangeiro, um grande número de alunos, adolescentes, todos com aqueles problemas que todos nós conhecemos, não é? Fica muito difícil fazer um meio termo aí, né? Essa pergunta você deve poder responder. Se eu digo que para o aluno aprender, ele tem que ouvir a língua, mas não ouve a língua, só ouve português. Eu sei que você só ouve português na grande parte da aula. Muitas coisas em A última pergunta. O que o professor deve fazer quando as crenças dos alunos sobre a aprendizagem da língua não coincidem com as crenças dele, professor? Olha, um instrumento que realmente me surpreendeu foi a entrevista. Eu acho que a entrevista com os alunos, não todos os alunos que seja difícil, mas de quando em quando, mesmo o professor que não estivesse fazendo pesquisa, ele deveria ter entrevistas com os seus alunos e aprender a ouvir um pouco mais. Desculpa se eu estou não fiz mas eu realmente acho. Eu aprendi muito com meus alunos através das entrevistas. E nas entrevistas, as crenças, elas realmente vêm à tona e a gente tem como argumentar com os alunos que às vezes as coisas não são bem assim, e às vezes acontece até o contrário, o aluno acaba nos convencendo de nós estarmos errados. Então eu acho que a entrevista seria um valioso instrumento que não é utilizado pelos professores de maneira geral. Eu disse isso, mas eu gostei muito de ver. Eu interagi assim ativamente com o professor, eu enchi de notas à medida que eu ia lendo. Se ele já tivesse apenas parte do sentido. Foi um trabalho muito gostoso para mim. A gente tem a contestação do professor Paulinho de bigodes não ser utilizado. A teoria de bigodes em termos da construção colaborativa, do conhecimento, etc. Na sala de aula, em termos de língua estrangeira, eu acho também muito interessante em termos de esclarecer realmente a tua conceituação em termos dessa teoria dentro do teu trabalho. O levantamento dos pontos que o Wilson fez na sua apresentação, também algumas coisas bem interessantes, talvez especialmente essa parte em que ele fala, quer dizer, uma ausência de incentivo no trabalho, e talvez fosse até uma ausência voluntária do próprio trabalho, de não estar aí não estar aí toda a teoria discursiva sobre a sala de aula. Eu acho que isso não foi perguntado, então também é interessante colocar. Na verdade, está ausente até um certo modo voluntariamente, para não. O trabalho tem suas limitações, etc. Porque a gente queria enfatizar, na verdade, o aspecto aquisicional em oposição ao aspecto descritivo. A gente não quis fazer um trabalho, mas um trabalho de descrição do discurso de sala de aula. Isso sempre foi muito claro na nossa caminhada, o time como autor do trabalho, eu como interlocutor do trabalho.
nacional nos aspectos aquisicionais. Então, mas é talvez um pequeno espaço que nós poderíamos ocupar e talvez afirmar isso dentro do trabalho e mostrar que a gente não simplesmente desconsiderou toda aquela história do discurso de Salazar, que já está muito escrito, etc. Eu acho que foi uma observação muito esperta, muito inteligente, sobre isso aqui. Esse vai ser um intervalo de 15 minutos. Os coordenadores voltaram para o resultado. Dentro do campus 1 da Universidade Católica de Pelotas, reuniu-se a Comissão de Avaliação de Dissertação de Mestrado em Letras para arguir a mestranda Cristine Nicolais Gaston e avaliar a apresentação e a defesa da dissertação, experiência na escola de primeiro grau, apresentada como requisito Dr. Paulino Condrese, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Dr. Wilson José Lefa, também da Universidade Católica. A banca atribuiu ao trabalho escrito o conceito B, e à defesa o conceito A, sendo o conceito final A, que aprovou a candidata nesse requisito parcial e único para a obtenção do grau de mestre em letras na área de linguística aplicada. Nada mais a menos a constar que eu, Oscar Zolar, na qualidade de coordenador do curso de mestrado em letras, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros da comissão de avaliação, peladas de 6 de dezembro de 1995. Mas meu coração pede alguns agradecimentos e sim, isso é sempre muito complicado, porque mais que a gente agradeça, parece que algumas pessoas sempre ficam de fora. A gente nesse Brasil afora gostaria de estar no meu lugar, ter trabalhado durante 2 anos e meio com o senhor, a banca por ter se disposto a vir nesta época a ouvir algumas das minhas considerações. Aos meus mestres, todos, em especial a professora Carmen, sempre, aos meus colegas mestrandos e aos colegas do Colégio São José, colegas da Universidade Católica que compartilham, em especial meus pais e meus filhos, e sobretudo a Deus, que me deu meu carinho. Muito obrigada. Entregando à Universidade Católica de Pelotas a comunidade, o mestre, que continuará pesquisando e desenvolvendo um trabalho de alto nível na comunidade educacional tão precisa. Parabéns, Cristina. Obrigado pela presença de todos. Declaro encerrado. Já te apresentei como orientador. Sim, o Dé. Dá um abraço para ela. Para fazer observações. E não dá para fazer o mestrado rápido, mas é interessante ver, né? Não só com iniciantes, mas sobretudo mais avançados, principalmente esses estados, realmente diálogos. Há 2 horas quietos. É minha também. Pode apresentar, Dé. Olá, eu sou Boigui, aqui em Pelotas, emprestado por meu amigo Inácio. Hoje foi o dia da defesa da Cristine, que foi, não preciso dizer mais nada. Arrasou. Batida para memorar. Oi, volta. Oi.
Olha lá. Agora eu vou mostrar católico para você de uma certa maneira, né? Essa é a universidade onde a minha filha trabalha. Eu não sei. Eu não sei se vocês souberam, mas hoje ela defendeu com todo o orgulho da família e tirou letra A, que é o mais importante.